vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima, a minha fé está... Eu estou colocando corinho e estou colocando Obra Santa para divulgar que nasceu a Superintendência da Capital. A Superintendência da Capital da nossa Convenção do Estado de São Paulo. É a 25ª Superintendência. A nossa obra é dividida no Brasil em convenções. Cada estado tem convenção um pouco menor, que é 2, 3 estados, mas a maioria é um estado, uma convenção. A de São Paulo, ela é muito grande, ela foi dividida em superintendências. E existiam 24 das regiões do interior, e foi criado pelo pastor Luiz Fernando Bergamin a 25ª, que vai se reunir aqui na Pompeia de cada 3 meses, primeiro sábado de cada mês. De cada 3 meses, uma reunião de obreiros, obreiras, vai ser uma festa. Eu estou muito feliz com isso, muito feliz, e quero que fique muitos anos. Então a minha igreja, meus obreiros, obreiras, minha equipe, veja, entenda que eu estou dando total prioridade a isso. A primeira vai ser em 4 de junho, depois vai ser em setembro, dia 3, depois em dezembro também. Todo primeiro sábado de cada 3 meses, a primeira em junho, reunião da Superintendência da Capital. Quarta, agora, o pastor Luiz Fernando Bergamin apresenta o seu 2º programa. Eu ofertei pelo meu ministério, pela Igreja da Pompeia, e quando a palavra oferta é porque oferta, porque é dado, porque é ofertado para o pastor Luiz Fernando Bergamin, que é um comunicador, que ama fazer programa de rádio, que faz muito bem feito, que prega muito bem abençoado em programas há tanto tempo quanto eu, e ele vai apresentar um programa em nome da convenção, do Conselho Nacional, e claro, vai pregar muito o Evangelho, tá? Então, pastor Bergamin, aqui comigo, com você, durante o nosso programa, no meio da semana, quarta-feira. Nosso culto presencial, domingo agora, 10 da manhã, domingo agora, 10 da manhã. Uma palavra interna, membros da Pompeia. Vocês assumiram ontem em oração. Eu ia entregar envelopes ontem, não entreguei, porque eu prometi que eu ia acabar a ceia 11h59 e não acabei. Acabei 11h55. Acabei 4 minutos mais cedo do que eu tinha prometido. E não acabei 10 para meio-dia porque eu não quis. Não acabei porque fiquei até brincando com os irmãos. Vou fazer hora, vou esperar. Eu não entreguei envelopes de rádio ontem. Eu preferi que os jovens cantassem. Eu troquei alguma coisa financeira de peso para que os jovens pudessem cantar, e acertei, porque aquele hino Agnus Dei foi divino. Grupo de louvor, teve tudo na ceia ontem, impressionante. Eleição da nova diretoria. Eu tinha prometido acabar 11h59 e acabei 11h55. Tá? Comenta isso, reconhece e agradece a Deus. Então ontem eu não entreguei envelope de rádio, que eu ia voltar, era a primeira vez após a pandemia, mas os irmãos em oração, numa santa ceia, assumiram o compromisso. Se você é de Deus, honre. Quero também comentar da conta mãe. Esse aviso é para membros da Pompeia. Gostaria de pedir, eu parei de falar isso, falei muito na pandemia e parei. Quem tem dízimo e oferta de culto especial, dízimo e oferta, não é nas contas do programa, que depois do hino a Cibele vai dar. Não é nas contas do programa. A conta do programa, o nome já diz, é oferta do programa, oferta do programa, oferta do programa, na conta Itaú ou Bradesco. Para oferta de culto e dízimo, é a conta mãe, que eu parei de dar também faz um tempão. Banco Itaú, agência 0713. Eu não gosto de usar a minha voz para isso, mas sou obrigado. Quem sabe eu grave com alguém. Banco Itaú, agência 0713. Essa é a conta mãe, para dízimo e oferta de culto. Não confunda, por favor. Conta 275550.
conta corrente 275550. Quero parabenizar os jovens ontem que fizeram um painel fotográfico lindo, um coração vermelho iluminado, onde os filhos tiraram fotos com as mães. Foi muito lindo, viu, jovem? Parabéns, Renata, Raquel, a rapaziada toda, Rodrigo. Parabéns a vocês que bolaram essa ideia aí do painel de fotos. E você siga as redes sociais da igreja, Estúdio Pompeu BPC, Facebook, YouTube e também Instagram, Estúdio, aqui do Estúdio de Rádio, Pompeia OBPC e do Jovens Ministério Jovem OBPC Pompeia. Falei da minha agenda, falei da Secretaria da Capital, todo primeiro sábado de cada 3 meses, junho, setembro, dezembro, aqui na Pompeia. Pastor Bergamin assume o seu programa de rádio, junto com os meus, fazemos esta dobradinha há anos, toda quarta-feira, depois de amanhã o seu segundo programa. Culto domingo presencial aqui na Pompeia, 10 da manhã. A igreja ontem assumiu em oração na ceia que ia cumprir o compromisso do envelope do rádio. Dízimos e ofertas de culto é na conta mãe, não é na conta do programa, senão atrapalha, cria alguma dificuldade. E agora fique com este bate-papo dos meus obreiros e obreiras que nós gravamos para você hoje antes do programa. Em seguida, se der tempo, eu coloco um hino ou volto direto. Pastor Paulo Lutero de Melo, um ministério a serviço do louvor a Deus. E hoje em nosso programa eu quero aproveitar aqui uma oportunidade de ouro que eu tenho de um grupo de obreiros e obreiras da Pompeia que vieram aqui para uma reunião comigo e eu convidei para termos aqui um bate-papo no nosso programa, muito gostoso, muito sadio. Vamos começar então com as irmãs. Eliete, a paz do Senhor, serva de Deus, como é que vai? Cumprimento os ouvintes, Eliete, querida, à vontade. A paz do Senhor, meu pastor, eu quero aos meus irmãos que estão aqui, a todos os ouvintes, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, né? E dizer que Deus é maravilhoso, Aleluia. né? Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Glória a Deus. Aqui na nossa igreja, Eliete, não tem sido diferente. Amém. Né? Você é oriunda do Pernambuco, né? Pernambuco. Você nasceu onde lá? Eu nasci no bairro de Beberibe. Tá, então nós vamos contar uma curiosidade muito bacana sua comigo, que eu lembrei agora. Antes de você conhecer qualquer pessoa aqui em São Paulo, eu fui o primeiro que você conheceu e eu a você. Foi o primeiro. Numa situação inusitada, diferente, né? Bem diferente. Você lembra o ano ou não? Lembro, 97. 1997. Eu ainda era um adolescente, você já era uma senhora já, não? Tá comigo aqui, já, tá bom, Eliete? Vai ser muito bacana esse momento. Seu nome, minha querida amiga? Marileide Ferreira de Lima. Ei, Marileide, a paz do Senhor, minha querida Paz do Marileide. Senhor, meu pastor, paz do Senhor Sua saudação para os ouvintes. aos ouvintes, né? E nesse momento me sinto muito feliz Amém. de estar aqui e falar para vocês que a palavra de Deus nos diz: vinde a mim, Amém. todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Ninguém fica fora dessa Ninguém palavra. Ninguém fica. fica fora. Porque o Senhor é o nosso alívio, é o nosso refúgio bem presente. Amém. Qualquer problema que você tiver, não vá a outro a não ser a Deus. Amém. Linda palavra de abertura. Deus te abençoe. Amém. Irmão Cazumbá, vem cá, puxa para o seu lado. Nós já combinamos de puxar o microfone aqui. Paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Seu nome completo? Meu nome é José Pereira Cazumbá. Vamos lá, aqui no ar. Cazumbá. O que é esse Cazumbá? Mas para indígena, por aí, né? Indígena? É, indígena. A sua família é de onde, irmão? É José? José Pereira Cazumbá. Isso agora pode soltar. Não precisa ficar o microfone segurando, porque o microfone ele não foge, não, viu, Cazumbá? O bichinho tá quietinho aí. Eu nunca soube que você era Pereira, mas deixa o Pereira para lá, que Pereira é conhecido. Cazumbá, explica para nós o que é o Cazumbá, meu Deus. Cazumbá foi foi o meu bisavô herdou esse nome, né? Porque ele era muito conhecido na Bahia, né? E o governador da Bahia acrescentou o nome dele
Na época, o governador da Bahia. Da Bahia, é. Meu nome o nome dele era João Pereira dos Santos. E ele acrescentou, João Pereira dos Santos Casumbá. Governador da época? Governador da Bahia. Você sabe o nome desse governador? Não sei, porque... Seu bisavô? Meu bisavô. Então, Flávio, isso deve fazer, já adiantando do Flávio naquelas épocas das guerrilhas. Deve fazer mais de 100 anos, talvez? Mais ainda. Quem falar, não adianta falar de lado que a voz não sai. Tem que falar direcional, tá? Ô, Casumbá, meu lindo, então, o governador na época do seu bisavô. Bisavô. Ele viajando pelo Rio São Francisco. Meu bisavô era muito conhecido na Margem São Francisco. Que bate-papo legal. Fornecia lenha para os vapores, né? Os micro Titanic, né? Os vapores, né? E ele era conhecido na margem toda, né? E os comandantes, né? É muito amigo dele, né? Então, o governador viajando pelo Rio, os comandantes falaram sobre ele, então ele quis conhecer o meu bisavô. Então, ele conheceu... Você está cheio de história, Casumbá. Está parecendo Monteiro Lobato. Ele conheceu e acrescentou o nome dele. Então, teu avô lidava com lenha nas margens, muito para conhecido. Para fornecer os navios. Os navios a vapor. Porque naquela época não existia petróleo, né? Diesel e tal. E aí o governador... E Casumbá é indígena, né? Isso, ele fala que é indígena. Claro que é. Indígena. Só pode ser. Daiane, a partir de hoje você está batendo Daiane Casumbá. Irmão Ricardo, chega aí. Microfoninho. Paz do Senhor, irmão Ricardo. Paz do Senhor, meu pastor. Ricardo de quê? De Oliveira Gonçalves. Uma alegria tê-lo comigo aqui, viu? Pastor, a alegria é toda minha fazer parte desse grupo, né? Homem de obreiros. Muito digno, muito amigo. Como é bacana a gente estar numa igreja onde as pessoas são amigas, companheiras, se amam, se abraçam, conversam. Verdade, isso é verdade, pastor. Está comigo aqui há quanto tempo, irmão Ricardo? Há 20 anos, pastor. 20 anos. Então, irmão, não é 20 dias, tá? Não é 20 semanas, não é 20 meses, né? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Mas eu nasci, né, no berço evangélico, no Brasil para Cristo. De onde? Guarulhos. Aí mudou para São Paulo. Aí casei, vim morar para cá. Congrega com a sua esposa. Com a minha esposa. Qual o nome dela? Edileide. Ela é advogada. Isso. Doutora? Doutora Edileide. Já deu palestra aqui na igreja já. No trabalho que a Cibele fez aqui, vai voltar a fazer. Muito lindo. Tá passando a pandemia, né, gente? Eu acho, viu, gente, que a gente também tem que parar de ficar dando tanto nome também, sabe? Cuidado com um pouquinho de acomodação, sabe? Um pouquinho de preguiça espiritual misturado com sabedoria, né? Então, eu acho que está na hora de... Eu estou dizendo isso porque eu falei do trabalho que vai voltar e já passou da hora de voltar aos cultos de quinta-feira, já passou da hora de voltar tudo. E aí se fechar, fecha de novo, né? É verdade. Porque a gente não pode esperar 20 anos, né? Os números estão bons, melhorou muito, está na hora de voltar tudo já. Vai ter culto de jovem daqui a alguns dias, na época que eu gravei essa entrevista. A nossa Santa Ceia ontem, que hoje é segunda, dia 9, né, Flávio? 9. Então, nossa ceia ontem. Que é isso, gente? Vamos trabalhar. Então, esse trabalho lindo que teve com as irmãs aqui, que a Cibele dirigiu, com a doutora Edileide. Ela deu uma palestra, né? Foi uma palestra que ela deu, só não lembro qual foi o... É um tema. o tema. É o Ricardo na minha vida, acho que foi o tema. Evangelista Flávio Fernandes, Paz do Senhor, meu querido, sua saudação para os irmãos. Paz do Senhor, pastor Paulo Lutero, paz do Senhor, queridos ouvintes, que o nosso Deus possa estar em cada coração nesta tarde. Amém. Amém. Eliette, volta aqui. Eliette, você me conheceu em? 1997. Lembra o mês, não? Acho que foi setembro. Flávio, 97, 2007, 2017, 20 anos, 25? 25. Por que você me conheceu? O que aconteceu naquele dia na sua vida? Naquele dia foi um dia muito especial. Há 25 anos atrás, deixar bem claro, um quarto de século, não é ontem, 25 anos atrás, um quarto de século, em Pernambuco, ali na região do Rio... Do Rio Dois Unidos. Dois Unidos, Beberibe ali, né? Beberibe. O que aconteceu?
Aconteceu um grande batismo, né? Batismo nas águas, no Rio Dois Unidos. Olha, e aí, quem era uma das candidatas, uma mocinha lá? Chamada Eliette, né? Você? Eliette, eu. E você era convertida há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. 2 anos. Aí um tal de um pastor de São Paulo, um pastor de pouco São conhecido, Paulo, foi lá pregar. Foi lá pregar e estava tendo esse evento lá, né? Também era aniversário da igreja. Era um batismo regional da igreja? Foi um batismo da igreja. Da igreja. E aí falaram o que para você? O pastor Paulo Telo está vindo de São Paulo, tal, vai batizar vocês? Eu cheguei lá, tive a surpresa, né? De encontrá-lo. Então tinha vários pastores. Tinha, foi uma festa. E quando os irmãos desciam no rio... Foi no Rio mesmo, foi no Rio mesmo. Quando desciam, os pastores já estavam assim, né? Em roda assim, esperando, né? Então eu fui direcionada para quem? Para o pastor Paulo Lutero de Melo. Que coisa. Estava eu e alguns irmãos ajudando. E o rio, a corrente passando, a corrente passando. Não era um rio muito parado, não. Não. Eu tive que agarrar você em Beberibe, fui te batizar em Alagoas. Água limpinha. Eu fui nadando, água limpinha. Limpinha. Eu te batizei, Eliette. Batizei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há quantos anos? Há 25 anos. Eu batizei Eliette há 25 anos atrás. Que beleza. Amém. Mais alguma coisa desse assunto? Já está registrado? Está registrado. Tá bom, então. Eu agradeço, viu, essa oportunidade. Amém. Né? E agradeço a Deus também, né? Irmão, primeiramente. Né? Amém, claro. Vamos dar uma rodada final aqui. Estamos com 9 minutos já. E eu quero... E aí cada um fala um pouquinho desse assunto que eu quero já puxar sem muita... Não precisa fazer muita força para vir uma inspiração aqui. Os tempos estão passando, tudo está mais moderno. Tudo está na palma da mão, mudou tudo. Hoje um celular é um grande computador, né? Um celular hoje é um computador. Me dá o meu ali para segurar na mão. Isso aqui, ó, tem um canal de televisão de documentário vou dar um nome, chamado Smithsonian. Eu assisto muito, sei quem conhece aqui. E um dia estava vendo um documentário da ida do homem na Lua. Aí eles falaram e eu fiquei de boca aberta. Mostrou aquelas salas. Vocês já viram aquelas salas de lançamento de foguete, né? Que tem dezenas de computadores. Dezenas. Um monte de homem trabalhando assim, um foguete indo para a Lua. Aí, 1969. Aí o locutor falou assim no noticiário: todos esses computadores que vocês estão vendo cabem hoje dentro de um celular. Então, isso aqui na minha mão tem o poder e a capacidade de todos aqueles computadores que levaram o homem para a Lua, aqui na minha mão. Como continuar crendo em Deus numa época dessa? Como continuar crendo num Deus que eu não vejo, não toco, não ponho a mão, não tem cheiro, quando eu tenho na minha mão um aparelho desse tamanho e o meu celular é pequeno, é antiguinho, mas funciona bem, velhinho já, pequeno, e aqui na minha mão eu tenho a capacidade de todos os computadores da NASA da época, não hoje, da época, que levaram o homem na Lua na palma da minha mão. Evangelista Flávio Fernandes, como continuar crendo em Deus? Uma fé primitiva, uma fé simples nos dias de hoje. Tem uma palavra que diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Boa. É o mesmo hoje, excelente, e vai ser para todos sempre. É o mesmo, ele não muda. As coisas no mundo que vivemos mudam. Verdade. O pastor acabou de dar um exemplo. Há anos atrás, os computadores na NASA, hoje, cabem todos num celular. Impressionante. Muda. O mundo muda. As coisas do mundo mudam. As conversas do mundo mudam. As pessoas mudam, evoluem, ficam diferentes. Mas Jesus Cristo tem a capacidade de ser o mesmo. Que coisa linda. O mesmo ontem. Ontem ele estendeu a mão para as pessoas que precisavam. Ele curou. Ele libertou. Ele deu vida em abundância para quem precisou. Ele estendeu a sua mão para aquele que estava caído e levantou. Flávio, tem muito a e ver... ele continua fazendo isso hoje. Tem muito a ver com a palavra que a Marileide abriu a saudação dela. Ele ainda continua aliviando quem está cansado. Continua mesmo. Isso não mudou. Num mundo que precisa
de alguém que estenda a mão hoje para aliviar aqueles que estão precisando, aqueles que estão caídos, aqueles que estão necessitados. Marileide, querida. Continuando, se você está cansado, Deus não mudou. Se você está desesperado, Aleluia. Deus não mudou. Aleluia. Se você está feliz, Deus não mudou. Porque Ele é o mesmo. É o mesmo Deus dos seus avós, dos seus pais. Isso é o seu Deus. Então, ame a Deus em primeiro lugar. Casumbá, você é um Sirva homem a Deus. simples. Amém, Marileide. Você é um homem simples, Casumbá. Sim. Como é que alguém continua crendo em Deus hoje, com tanta coisa moderna, com tanta novidade? Como é que é possível, Casumbá? Do teu jeito, um homem simples, mas eu quero muito te ouvir, Casumbá. É o Espírito Santo na nossa vida. O pastor. Espírito Santo. Na nossa vida que faz a diferença, né? As Boa coisas resposta, do mundo hein? e as coisas de Deus, né? Então a gente não quem se converta ao Senhor, fica firme no Senhor, vê essa diferença, né? Linda as coisas, resposta. as coisas do mundo, como o Senhor Jesus diz, o mundo jaz no maligno, né? Então, quando a gente sai do mundo maligno, por exemplo, aí é onde tem a diferença. Amém. Quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aí está a diferença. Muito bom. De todos nós que servimos ao Senhor com alegria. Flávio, só dá um toque rápido aqui. Então, quem convence é o Espírito Santo, né? Sim, Ele que toca os nossos corações, Ele que vai Aliás, lá a Bíblia fundo, diz, ele que convence o mundo do seu... convence o mundo do pecado. Do pecado. Ou seja, Ele que entra lá no nosso coração e conhece, né? Quem conhece mais do que eu mesmo, o meu coração? O Senhor conhece muito mais eu do que eu próprio conheço a mim mesmo. Então Ele pode tocar o meu coração e fazer coisas tremendas que eu nem imagino, mas Ele é capaz de fazer. Bom, Ricardo, não vai responder, mas eu vou dar uma incrementada. No seu trabalho tem muito modernismo, não tem? Muito. O irmão, por exemplo, trabalha com Segurança eletrônica. segurança eletrônica. E todo dia vai mudando, né? Todo mês você tem uma Por novidade. exemplo, eu posso estar na minha casa e no celular eu controlo a Pompeia. Controla. Fala um pouco. Se não controla... Explica um pouco. Hoje tem equipamentos que o senhor pode... Se eu estou na casa do senhor, ligar uma cafeteira, ligar o seu ar-condicionado... Desculpa me estourar para fazer uma coisa dinâmica. Ô, Daiane, o Fernando... Fica um pouco em pé, se estica aí. O Fernando trabalha com automação, é isso? Isso, É, um pouquinho longe assim. O seu marido, né? isso. Tá. Então, você consegue... O Fernando, você aqui da Pompeia, fala um pouco. Você faz o que na sua casa? Eu consigo, pelo aplicativo, ligar toda a minha casa daqui... Daqui da Pompeia? Daqui da Pompeia. Você acende a sua casa? Acendo, ligo a televisão. Acorda a Donata? Também. Belisca ela? Então, controla a sua casa? Controlo. Tivesse banheiro, ligava e esquentava a água. Sim, tem como fazer, tem como fazer. Liga a televisão. Liga a televisão, ventilador, O Fernando. o Fernando. Tá, volta pra cá. Você vai entender por que eu fiz isso, Ricardo. Isso, pronto, tá bom o microfone assim. Então, Ricardo, eu posso estar aqui, eu posso estar na minha casa não, Flávio. Eu posso estar no Japão. Qualquer lugar do mundo. Flávio, eu posso estar no Japão. Sim, eu posso mandar um controle para lá e fazer alguma coisa lá. Aí eu tô no Japão, no hotel, aí eu vejo a Daiane enrolando no estúdio aqui, aí eu ligo pra ela, Daiane, por que você não começou a gravar ainda? Então, Meu Deus! então e com o advento do 5G, que é uma internet mais É rápida, pior no bom sentido ainda. faz a seguinte colocação: um médico ele pode estar em Nova York operando uma outra pessoa em Londres. Por um operando por um robô. O robô está lá fazendo a operação e ele está Jesus! mexendo lá em Nova York. Ou Meu seja, Deus! o homem está indo por um caminho aí que é longe. Ricardo, e como a gente continua crendo em Deus, Ricardo? A Marileide falou que ele ainda continua consolando, salvando, guardando o Casumbá, uma linda resposta, muito, muito sábia o Casumbá, que o Espírito Santo que trabalha, o Flávio uma profunda resposta, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não muda nada. E aí, Ricardo, querido, à vontade. Pastor... Ricardo, de quê? De Oliveira Gonçalves. De Oliveira Gonçalves. Para nós que somos cristãos, tem uma coisa, a pregação de ontem. Pois não. A fé. A fé que nós teremos uma vida melhor No céu. no céu. A salvação. Amém. Que hoje quase não é pregado. É pregado prosperidade. Só dinheiro. Dinheiro. Isso não salva ninguém. Você ficou feliz de ter vindo na ceia ontem da tua igreja? Sempre, E o teu pastor pregando a palavra... pregar no céu. O céu. Eu já quero te ver sobre isso. O Flávio, céu. Prepara alguma coisa aí. O céu. Onde muitos lugares pregam Mas volta prosperidade. então. Você acha então que essa promessa da vida eterna, que é o que segura? É que nos segura, é que nos sustenta. Boa resposta. É o que nos sustenta. Porque se for pensar só nos bens materiais,
nós estamos pensando nas coisas da terra. Mas quando nós começamos a pensar que Passa, né? algo mais... Elas passam, né? Passam e faz nos sofrer. Porque às vezes nós temos uma esperança de conquistar alguma coisa, não conquistamos e sofre. Já que você falou da mensagem ontem, depois se der tempo de falar com você, um dos itens que eu falei, e está na mensagem que eu devo colocar, acho que amanhã no programa de terça, um dos itens da mensagem ontem que eu falei que eu vivo pensando nessa promessa. Sim. Entendeu? O que me motiva para enfrentar mais um dia é, Exatamente. mas isso aqui vai acabar. Vai. Essa pessoa fofoqueira, essa pessoa má, essa pessoa ingrata, essa pessoa ruim, essa pessoa ácida, que só critica, que só vê defeito, não vai ter mais isso no céu. Não. E que eu mereça ir para o céu também, né? Exatamente. Que eu mereça, né? Então, essa é a nossa esperança. É que nós, como o apóstolo Paulo falou, que nós temos que ser escravo, né, de Cristo, né, como para poder chegar, conquistar essa salvação. Eliette, você faltou entrar nesse assunto aqui. Tanto modernismo, tanta novidade, tanta coisa nova. Eu posso estar no Japão e de lá eu controlo a Pompeia. Eu vejo o estacionamento, eu vejo a minha sala, eu vejo quem está trabalhando, eu vejo quem não está trabalhando, eu olho a igreja, eu cuido da igreja. E mais do que isso, eu vejo segurança, se está entrando um ladrão, alguém, eu aviso a polícia. O Flávio falou que o médico pode estar em Nova York e operar alguém do outro lado do mundo por um robô. E a gente continua crendo em Deus. Pois é, pastor. O nosso Deus, ele deu a inteligência ao homem, né? Tanta inteligência que chegou aonde chegou. Verdade. Mas só que Deus continua o mesmo, né? Deus não muda. Amém. O homem muda, o homem promete e não faz. Essa palavra da Eliette, que foi do Flávio, que foi você vai continuar. Parece ser simples, essa palavra que o Flávio começou. Mas pensa nela. Pense em alguma coisa que passam séculos, mas não muda. Não tem nada de simples isso, é complexo. Eu batizei essa moça há 25 anos atrás, um quarto de século. Essa moça está falando que agora, ela morava em Pernambuco, por uma incrível coincidência, foi uma indicação, acho que do pastor Paulo Simplício, não foi? Pastor Paulo Simplício. Para a irmã Esther, eu conheço uma moça aqui para ir para São Paulo, para ajudar, para trabalhar, para morar na casa enfim, de vocês aí. E uma moça que eu tinha batizado lá no Rio, lá há 25 anos atrás. Então não tem nada de simplicidade, não. É complexo. Um Deus que não muda. Eu creio em propósitos, né? É um propósito de Deus, né? Deus fez a gente se conhecer lá e depois de 25 anos estamos aqui. Porque ele não muda. Porque ele não muda. Flávio, vem correndo aqui. Flávio, tem que ser muito competente para não mudar. Sim, exatamente. E você está do meu lado há 40 anos. 50. É claro que você vê algum defeito em mim e eu vejo em você, mas nós somos competentes, nós somos homem, nós somos crentes para passar por cima e para ver que tem coisa muito melhor. Eu olho o Flávio, eu só vejo lista de coisa boa. Se eu quiser procurar, eu vou achar. Agora tem gente não, tem gente que pega um defeito teu, abre aspas, que de repente nem tem, que a pessoa inventou, fecha aspas, e carimba a sua testa, você morreu para a pessoa. Você morreu. Foi Judas para Jesus. Eu vou morrer pregando isso. Judas não via Jesus, aquela bênção maravilha, o alfa, o ômega, a estrela da manhã, o filho de Deus, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, o que curava leproso, o que andava sobre as águas, Ele só via dinheiro. Sim. Então, Flávio, tem que ser muito competente, muito bom, como é o nosso Deus, para não mudar. Porque é que negócio. Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e vai ser para todo sempre. Todo sempre. O que nos une e uniu a mim e ao irmão 50 anos atrás. Não foi celular. Não foi. Não foi tecnologia. Não foi o mundo. Não foi as evoluções que o mundo faz. Isso. E vai continuar evoluindo. Isso. Mas foi o sangue de Jesus que nos uniu. Que segundo o Casumbá, o Espírito Santo que nos convence. Que nos convence. Ele que nos uniu. E eu olho para o irmão, eu vejo Cristo. Flávio. Quando o irmão olha para mim, o irmão é Jesus Cristo. Linda palavra. Nós dois olhamos para o Casumbá, é um homem simples.
Mas eu vejo Cristo quando eu olho para ele. Mas eu vejo as qualidades de Cristo nesse homem que supera um possível defeito que ele tenha. Que salvou essa vida, que deu paz ao coração dele, Tem gente com- que dá graça tem a ele gente com todo uma dia para falsa- viver e continuar vivendo. Tem gente com uma falsa espiritualidade, que tem todo jeito de santidade, mas a pessoa é um poço de mágoa. Ela tem que se converter, porque ela não perdoa. E quando eu olho para essa pessoa, será que eu vejo Cristo? Será que eu vejo a paz de Cristo? Será que eu vejo a graça de Cristo É nessa por isso que pessoa? Deus não muda. Pois ele é o mesmo. Porque ele está acima dos nossos valores humanos. E ele quer que um dia a gente esteja junto com ele, que o irmão pregou ontem. Ô, Ricardo, junto com Jesus Cristo. Ô, Ricardo, misturando aqui, funcionárias minhas comentaram que estão hoje, e eu não vou dizer pena, eu tenho muito sentimento por elas, que na rua que elas moram tem essa maligna festa de pancadão a noite toda, e elas não conseguem dormir. E é de domingo para segunda. Esse povo não trabalha não, é de domingo para segunda. 3, 4, 5 mil pessoas. E elas contaram para mim hoje aqui trabalhando, e até por segurança delas, não vou falar o nome, que uma dessas pessoas veio no ônibus, uma mulher, provocando elas com um palavrão. E essa pessoa que saiu desse pancadão falava: eu tô doida para brigar, eu quero brigar, porque essas crentes aí, entendeu? Então, o ser humano, meu Deus, olha, o ser humano, nós somos complicados, Ricardo. Somos, pastor, somos muito complicados. E isso, quando você viu que ela viu a imagem de Cristo. E como o mundo já é no maligno, não há mistura. E o que essas duas irmãs que trabalham comigo aqui fizeram? Calaram a boca. Sabedoria. Essa outra no ônibus gritando palavrão para provocar ela, saindo do pancadão, e sabendo que elas são vizinhas que moram na mesma rua. Nossa. Vieram xingando palavrão. E essas duas vieram cá. Não é fácil você vir no ônibus calada e alguém te xingando, né? Só Jesus faz isso, né? Só. Por isso a fé em Cristo que nos ajuda a vencer essas tentações. Vamos lá. Cazumbá volta aqui rapidinho. Já deu tempo de uma mensagem do programa já. Obrigado, Cazumbá. Meu lindo, chega mais pertinho aqui. José Cazumbá. Pereira. José Pereira. Fala mais Cazumbá. do Espírito Santo. Fala mais do que você quiser falar, Cazumbá. É que a palavra do Senhor, ela há milhares de anos foi escrita, mas ela renova cada manhã. Então nós sentimos fortaleza, porque ela nos renova no nosso coração, e a gente fica firme no Senhor, até que Ele venha, aguardando Ele firme até que o Senhor venha. Porque a palavra renova a cada manhã. Depois nós cremos. Depois da despedida de cada um, vou perguntar. Você está na Pompeia há quantos anos? 35. Aí eu quero ver. Esse pode falar. Você, Eliette, querida, está na Pompeia há quantos anos? Há 14 anos. 14. A tua palavra final, querida. Eu quero agradecer esse momento, né? E dizer que, voltando à pregação de ontem, que o céu é uma verdade, né? O céu é uma verdade. E nós temos que crer, porque essa é a nossa esperança. Amém. Se não tivermos essa esperança, O que estamos fazendo aqui? de nada adianta. O que estamos fazendo aqui? A pregação é vã, né? É em vão. É verdade. Marilene, obrigado. Passeou a sua palavra. Você está com tempo na Pompeia? 32 anos. Aquele ali está 34, essa aqui está 14, essa aqui está 32. Suas despedidas, Marilene. Eu quero agradecer, né, em primeiro lugar, a oportunidade de estar falando da palavra de Deus e falar também que Deus, o Jesus, quando morreu, ele na cruz, ele falou: eu vou preparar um lugar. Amém. E ele preparou esse lugar. Eu creio nisso. E foi como o pastor pregou ontem, né? Tem o céu. O céu está preparado. Amém. Você tem que crer. Porque senão as coisas que você consegue nesse mundo, de nada adianta. Ele vai te ajudar. Ele vai estar com você. Não precisa ficar preocupado Amém. em saber que Deus não faz. Ele faz. Eu quero dar uma palavra aqui. E eu vou falar, eu falo mesmo. Eu falo, vem no meu coração, eu falo. E dou a quem doer. E vista a carapuça para quem servir. Irmão e irmã, membro da Pompeia, deixa eu dar uma palavra doméstica agora. Você que é da Batista de Curitiba, vai tomar um café. Você está ouvindo no aplicativo agora, porque eu vou falar para casa. Nós estamos com um culto principal por semana. Quando você perde um culto, você fica 15 dias sem congregar. Quando você perde 2, você fica meio mês. Eu fico pensando quando alguém perde 3 cultos.
Irmão e irmã, firma na igreja. Firma na igreja. Meu Deus, quantos milhares de vezes eu já falei isso. E você que está me ouvindo agora e está servindo para você. Você não consegue dizer que eu estou errado, mas aí o diabo planta uma pontinha de raiva no teu coração. Agora você não consegue dizer que eu estou errado. Você não consegue dizer que eu estou errado. Você pode ficar... Tem até um princípio de ofensa, mas não pode dizer que eu estou errado. Você é obrigado a dizer, está me doendo, está servindo para mim, mas ele está coberto de razão. É a mesma coisa de falar para uma mãe, para de cuidar do filho. Porque todo mundo homenageia tanto as mães. Por quê? Eu estava pensando isso ontem. Fui passar ontem o dia, uma parte do dia com a minha sogra, almocei com a Angelina, a Cibele ficou lá até a noite com a sua mãe, o Paulinho também, e eu almocei, fiquei a parte da tarde, depois fui descansar. Fiquei com a minha sogra, fui fazer um carinho nela, uma lembrancinha. Por que todos nós temos essa coisa com a mãe? Por quê? A resposta é muito simples. Porque a mãe é aquela pessoa que mais cuida da gente. Ninguém quer bater na mãe porque a mãe manda pro agasalho. Vou dar uma surra na minha mãe. Que isso? Minha mãe quer que eu coma bem. Vou dar uma surra na minha mãe. Que isso? Você é louco? Você é maluco? Hoje eu bato na minha mãe. Mas por quê? Porque minha mãe quer que eu deite cedo, que eu durma bem. Entendeu por que as mães são tão homenageadas? Porque é o ser humano que mais cuida da gente no universo. Concorda comigo? Então você não consegue estar com raiva do seu pastor, que está apenas dizendo para você, venha na igreja. Vai, fica com raiva de mim por isso. Eu duvido você ficar com raiva de mim por isso. Então tudo que nós estamos pregando aqui tem um começo só, que é a sua fé, você alimentar a sua fé. E aí você responde para você mesmo. Você passa durante a semana o mesmo tempo lendo a Bíblia que você passa no celular? Responda para você mesmo, para você mesmo. A igreja para você é tão prioridade quanto eventos sociais da sua família, que qualquer coisa é desculpa para você estar mandando mensagem para o teu pastor, não vou no culto domingo? Responda para você mesmo. Ricardo, obrigado, querido. Meu pastor, eu que agradeço, né, essa oportunidade, e queria só deixar uma palavra para os ouvintes, né? À vontade. Que na Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Oh, meu Deus. Nesse momento que estão vivendo de política, o pessoal só está pensando em quem votar. Coloca na mão de Deus, dobra o seu joelho, ore ao Senhor, coloca a sua nação na mão de Deus. E Ele vai tomar conta. E nós temos que continuar nos preocupando, não com o irmão que vai votar em fulano e tal, ou alguma coisa assim. Boa palavra. Vamos votar em Jesus. Colocar Ele como o soberano da nação e das nossas vidas. Ô Ricardo, você que é um pouco mais antigo como eu, Flávio, Cazumbá, eu nunca vi uma época de eleição com tanta raiva. Eu nunca vi. Não. Eu estava um dia desse pensei, já viu, Flávio? E nós já passamos por várias eleições. Eu nunca vi, Flávio. Tá uma disputa muito grande. Eu nunca vi. Então, essa palavra eu vou deixar no ar para você ficar pensando. Alguém é culpado por isso. E aí fica o relógio tocando, enquanto você pensa. Alguém ganha com isso, né? Alguém é culpado por isso. Então você na sua casa, tomando um cafezinho, fala, quem começou isso? Há um clima de ódio no ar. Eu já vivi várias eleições. Eu já votei em alguns presidentes. Eu nunca vi esse clima de ódio. Alguma coisa está errada. Alguém começou. Irmão, raciocina. Não para de raciocinar. Não seja levado pela massa. Você não é massa. Você não é nhoque. Você não é macarrão. Por quê que nós já passamos por tantas eleições presidenciais? E por que esta? Por que está esse jeito? Por quê? Eu, na minha casa, a gente fala muito pouco, toma muito cuidado, entendeu? Porque aquele tem uma opinião, aquele outro tem uma opinião. Eu vou brigar agora com o Flávio por causa de política. Eu vou brigar com o Reinaldo, que está comigo há quase 50, Reinaldo Cortez, que está comigo uma vida inteira, por causa de uma porcaria de política, que esse bando de velho vai tudo morrer daqui a uns anos. Eu vou brigar com o Flávio por causa de política. Eu vou brigar com o Bergamin, que é um anjo de Deus na minha vida, pastor Bergamin. Eu vou brigar com o Cazumbá. Eu vou brigar com o meu filho, com a minha filha. Eu vou brigar com... você está brincando. Boa palavra. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eu queria deixar os ouvintes aí, uma boa tarde de salvação a todos, e agradecer muito ao pastor por essa oportunidade, né, de fazer parte também do grupo de obreiro aqui da Pompeia, né, e muito feliz. Quantos anos aqui, cara? 20 anos, pastor.
34, 24, 14, 34, 32, 20 anos. Parece que quem leva a sério consegue ficar uma vida toda na Pompeia, né? Quando você está centralizado somente Centrado, em Cristo, né? em Cristo, olhando, se eu olhar o defeito do pastor, eu paro. A minha fé não pode estar alimentada no pastor, tem que estar alimentado em Cristo. Quando você está alimentado em Cristo, qualquer lugar que você estiver, você Ricardo, fica. me responde como é alguém como você. Eu vou te fazer uma pegadinha, tá? Agora vem. Agora vem. Ricardo de quê? Oliveira Gonçalves. Como é que o Ricardo Oliveira Gonçalves consegue viver sem defeito? Não tem como viver sem defeito, pastor. Você não caiu na pegadinha. Não tem como. Então você tem. Muitos, pastor. E é isso que me fortalece. Não peguei você então? Não. Flávio Fernandes, encerra, meu. Quantos anos? 34, 32, 30, não sei o quê. Quanto tempo de Pompeia? 50. Brincadeira. Fala. 50 anos. E essa é a vida. Quando você olha, passou 25, passou 34, passou 50, daqui a pouco acabou. Acabou. O homem evolui tanto, né? A gente falou tanto aqui de coisas que o homem evolui na sua vida e faz, mas daqui a pouco acaba. Termina. E onde nós queremos passar... A Bíblia diz que a nossa vida é um sopro. É uma fumaça. Uma fumaça. Uma Acabou. sombra, Uma neblina. Uma neblina, uma sombra. A Bíblia acaba com a gente. Não, ela põe a gente no nosso devido lugar. Você olha, está ali, daqui a pouco, sumiu. Acabou. E quando nós terminarmos a nossa vida, aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Amém. Com Jesus Cristo, que é eterno. Que não muda. Que é o mesmo. Vamos juntos, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós abençoamos cada ouvinte, cada família, cada lar que nos ouviu hoje. Senhor, que não muda, que não tem sombra, de variação. Com a tua poderosa mão, alcança este ouvinte. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Nosso culto diário muito rico hoje. Louvado seja o Senhor. A Voz do Brasil. Sob a direção do pastor Paulo Lutero de Melo. Pastor Paulo Lutero de Melo, um ministério a serviço do louvor a Deus. E aí foi esse bate-papo com um grupo de obreiros e obreiras aqui da casa. Eu fiquei tão feliz. A igreja hoje estava linda, o escritório, parecia dia de culto, cheio de obreiros, obreiras. Depois tomamos um cafezinho. Foi aniversário da Angélica, sábado. E aí depois com os obreiros nós comemos um bolinho de fubá com cafezinho. É o clima da Pompeia, irmão. É o clima dos funcionários da igreja. Sempre foi esse. Alguém saiu daqui criticando? Claro, né, irmão? Critica o céu. Criticaram Jesus. Coitado do pecador aqui. Agora, se alguém quiser ser verdadeiro e falar a verdade, o clima para trabalhar aqui é um paraíso. É um paraíso. Os obreiros vieram aqui, gravamos, demos risada, brincamos. Depois fomos comemorar o aniversário da Angélica com um bolinho de fubá com o quê, Dani? Aquele negocinho é hortelã, é erva cidreira, sei lá. Fubá, que bolinho gostoso. Esse é o clima. Alguém pode não gostar? Pode. Você faz um almoço de Natal com 20 pessoas da família. Todo mundo gosta? Não, né? E algumas pessoas são difíceis, mas a maioria é muito fácil de lidar. E o clima aqui é muito gostoso. Então teve o aniversário da Angélica, comemos um bolinho e nos alegramos e foi muito gostoso. Agrada 100%? Claro que não. Se Jesus não agradou, quem é Paulo Lutero? Mas que 99,999% é feliz sim. Isso é sim. Obrigado, pessoal, que participou. Casumba, você toma jeito, abençoado. Eliette, contando que eu batizei ela, tá bom? Gente linda, fica agora com as contas bancárias do programa. Pega papel e caneta, vai, por favor, irmão, irmã. Oh, meu Deus do céu, tira essa ratoeira santa dessa mão aí. A Dani tá dando risada. Ela está falando teia de aranha, você está falando? Não, sou eu que estou falando, né? E eu quero agradecer, ao mesmo tempo que eu dou uma reclamada, aí eu quero agradecer a você que me ajuda. Irmão, irmã, eu pago essa hora de programa, tá? Ah, mas você não fala muito, ou não promete bênção, não promete... Não, porque o programa é sério, entendeu? Esse é o problema.
Quer dizer que eu vou ser culpado agora porque é sério o programa? Eu não acho que todo crente, eu não acho que é todo mundo que gosta de palhaçada, de gritaria. Eu não queria pensar assim. Eu penso que existem pessoas como você, que pensam, que raciocinam, que gostam de coisa séria. Então, anota agora de informações bancárias e obrigado àqueles que têm ajudado, obrigado àqueles que ajudam. Mas eu preciso, meu irmão, o tempo está difícil, tá bom? Deus te abençoe e te guarde, anote as informações bancárias e eu volto já. Para você que ama este programa e quer que ele continue no ar, anote as informações dos bancos e escolha o melhor para você. Banco Itaú, agência 0713. Banco Itaú, conta corrente 40 611, dígito 4. Banco Bradesco, agência 2688, dígito 3. Banco Bradesco, conta corrente 90 68, dígito 9. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. CNPJ 43 289 578 1000 ao contrário, dígito 12. Sempre é bom falar com alguém de confiança, ainda mais se este alguém for Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, eu quero te louvar pela vida, eu quero te louvar por mais um dia, quero te louvar por este clima tão gostoso que tivemos aqui hoje, quando, como eu acabei de falar, os obreiros vieram para fazer um trabalho aqui comigo, depois gravamos para o programa, depois enchemos ali a lanchonete da igreja com os obreiros e funcionários e demos risada e brincamos e tomamos um cafezinho e comemos um bolo. Agrada-se a todos? Não. Todos são felizes? Não. Alguém vai embora da igreja? Como? No planeta Terra inteiro. Como conversávamos em Campinas com tantos pastores que depois da pandemia, tantos membros não voltaram para as igrejas. É normal, é o ser humano, nós somos difíceis mesmo, Senhor, e o Senhor morreu por nós, e nós somos difíceis. A gente encontra, como diz o povo, pelo em ovo, defeito onde não tem, procura, tudo critica e aquilo... Mas o Senhor nos ama. Então, obrigado pelo dia de hoje, sim, por esse ambiente que tivemos agora com os obreiros aqui na igreja, sim, que eu espero que no programa nós pudemos ter passado um pouco dessa descontração. Abençoa esta casa, este lar, esta família, em nome do Senhor. Fecha esta casa para o mal e abre esta casa para o bem. Amém, Jesus, amém. Eu tenho um tempinho ainda, prego 28 desse mês de maio em Várzea Paulista, último sábado desse mês, 7 da noite. Queria abraçar você lá. Você que é dessa região de Várzea Paulista, perto ali de Jundiaí e tal, dá um pulo lá, vai lá, me dá um abraço, quero pregar, quero receber tua oração, quero te conhecer. Pastor Emerson Costa, mais perto, quem sabe essa semana ainda eu vou começar a dar o endereço da igreja. Ainda não, Várzea Paulista, Igreja do Brasil para Cristo, 28 de maio, está um pouquinho longe, mas daqui a pouco eu vou começar a dar o endereço. 28 de maio. 18 de junho, Poá. No teatro, aí isso é fácil, Teatro Municipal de Poá. Teatro Municipal de Poá, deve ser 7 da noite, depois confirmo também, está longe ainda, 18 de junho. Em setembro eu vou para o Rio Grande do Sul e eu tenho outros convites pelo Brasil que eu vou falando. Nasceu a 25ª Superintendência da nossa Convenção de São Paulo, Superintendência da capital, que como sempre, meu coração, nossa igreja aberta, vamos abençoar a convenção, não vai ter custo nenhum, não quero que tenha despesa nenhuma, só bênção, e ainda vai ter cafezinho, vai ter bolinho, vai ter... Ei, maravilha! Primeiro sábado de cada mês, de cada 3 meses. O primeiro culto vai ser 4 de junho, depois setembro e depois dezembro. O pastor Luiz Fernandes Bergamin, quarta agora, depois de amanhã, apresenta o seu segundo programa nessa nova etapa da sua vida, do seu ministério, a meu convite. É uma oferta
uma oferta 100% de amor do meu ministério da Igreja da Pompeia. Cultos domingos presenciais aqui na Pompeia, Rua Carlos Vicari 124, Zona Oeste, como quem vai para o Mercado da Lapa, em frente ao Shopping Bourbon, em frente ao Supermercado Sonda, Rua Carlos Vicari 124, Pompeia, domingo 10 da manhã, e todos os demais cultos estão voltando, acho que esse mês ainda, se Deus quiser. Irmãos da Pompeia, vocês assumiram ontem em Santa Ceia, em oração, quem tinha parado voltar e manter o compromisso de me ajudar neste programa, que eu pago esta hora na Dori, não é de graça. Quem tem dízimo e ofertas de culto, não deposite nas contas do programa que nós acabamos de colocar agora. É na conta mãe, aquela outra, que é do Banco Itaú, que começa com 27. Não vou falar mais. Um beijo em vocês e amanhã. Terminar com o programa de amanhã. O programa de amanhã vai ser super especial. No programa de amanhã eu vou colocar a mensagem de ontem da Santa Ceia sobre o céu. O programa de amanhã é sobre o céu, sobre salvação. Amanhã, o programa de amanhã, imperdível paz. A voz do Brasil, para Cristo. Sob a direção do pastor Paulo Lutero de Melo. Pastor Paulo Lutero de Melo, um ministério a serviço do louvor a Deus.